Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trabalhar não exatamente todos os detalhes desse debate que ocorreu, tá? É sobre Deus existe, mas irei trabalhar aqui e mostrar a vocês como o ateísmo ele não é ciência, muito menos uma cosmovisão intelectualmente honesta. E nesse vídeo vou apresentar aqui a vocês uma breve refutação ao Dr. Pirura, tá? E nesse caso a todo o ateísmo, baseando a princípio na própria filosofia, justamente onde Tassos Licurgo, ao utilizar um conceito do que é conhecimento, utilizando aquela passagem do Tieteto, tá? Da filosofia. A partir daí, não somente mostrar que Deus existe, mostrar, por meio da filosofia, o que é conhecimento, mostrar que o ateísmo é falso, mostrar também que é contraditório ser agnóstico e ateu. Você percebe que, dentro do campo das ideias e do argumento, tá, o Dr. Pirura, o representante do ateísmo e do agnosticismo ao mesmo tempo, ele tenta sempre ser um pouco passível, né? Não expõe realmente o que é o ateísmo, nem expõe realmente o que é o agnosticismo. Quando se expõe, ou no mínimo quando se utiliza o ateísmo e o agnosticismo para conduzir a ciência, vamos perceber que o ateísmo e o agnosticismo é o inimigo da ciência, é inimigo do conhecimento. Aí você me pergunta por quê? Porque se você conhecer a etimologia, os principais teóricos acadêmicos, tá? Pessoas que realmente militam o ateísmo e o agnosticismo, tá? Dentro dos seus próprios papéis e não utilizando a ciência para camuflar as suas falsas conjecturas, aí você percebe que o agnosticismo e o ateísmo é profundamente falso. Mas a grande beleza e o romance e a fantasia que um ateu, um agnóstico, tenta fabricar é o discurso de apresentar a ciência como inimiga do cristianismo. É o que, inicialmente, talvez você não percebeu, é o que Dr. Pirura está fazendo, apresentando a ciência, a física, a química, a matemática, a biologia, tá? As ciências exatas, como inimigas do cristianismo, se escondendo também das ciências não exatas, ciências humanas, como filosofia, história, tá? Porque sabe-se que a história e a filosofia comprovam as evidências do cristianismo, mas também as ciências exatas também. Mas ele vai apresentar a ciência como um todo como inimiga da fé cristã. Mesmo que o doutor Licurgo tentou trabalhar de uma forma até complexa, abrangente, não consegui perceber esse detalhe. Então, essa minha resposta, essa minha primeira impressão, faz parte do primeiro bloco, porque esse vídeo aí do debate tem mais 2 horas, tá? Então, essa minha pronúncia vai ser uma resposta, uma refutação ao do Tupirura dentro do primeiro bloco, que durou 34 minutos, mais ou menos, tá? E porque houve outros blocos, né, que é o momento de pausa que essa rádio tem. Então, eu vou aqui refutar, né, esses falsos axiomas que o ateu aí fez. Mas observe que, com todo, obviamente, com toda a seriedade sobre o assunto, Deus existe. Falando especificamente do cristianismo, sim. Se nós falássemos de outras religiões, não. Então, a ciência, portanto, iria refutar, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, outras religiões orientais, enfim. Mas no que diz respeito estritamente ao cristianismo, sim, Deus existe. Esse é um ponto que deve ser percebido, deve ser entendido. Sem isso, não teríamos como continuar. Mas você também observa que entre vários argumentos, né, você percebe que no começo do debate houve uma exposição da quantidade de informação acumulada
de ambas as partes. Isso não é muito interessante porque às vezes nós não conseguimos compreender bem. Pode ser que faça parte do jogo mental argumentativo deles, mas exibir a quantidade de dados e informações, depois trabalhar isso como conhecimento, foi muito pesado, se você fizer uma reflexão sobre isso aí. Mais importante dentro desses assuntos, né? Mas no que diz respeito realmente ao tema, ao assunto Deus existe, já deveríamos começar dizendo que estamos falando de que Deus? O Deus do cristianismo, o Deus do budismo. Quando definimos isso, devemos definir o que é existir para a ciência, se ela não estiver aprisionada ao agnosticismo e nem ao ateísmo, porque a ciência ela não é agnóstica e ela não é ateu, tá certo? Então, quando o Pirura tenta fazer uma régua, um certo termômetro de acreditar, não acreditar, aceitar, não aceitar, deixar por canto de hipóteses finais. Então, isso são apenas opiniões que talvez não façam parte do conceito ateu e do conceito real do que é agnóstico, tá? Então, parece que ele não tenta realmente expor aí o agnosticismo e o ateísmo, porque, de fato, isso é anticientífico e ele, na verdade, é inimigo da ciência, esses conceitos, diferentemente do cristianismo ou do teísmo. O teísmo e o cristianismo ele está alicerçado, não que o cristianismo ele dependa da ciência, porque se o cristianismo dependesse da ciência, pessoal, haveria algo maior do que o cristianismo. Então, nós não podemos raciocinar assim. Por quê? Não existe ninguém maior do que Deus. Não existe uma outra pessoa para comprovar Deus. Por exemplo, a mãe de Deus. Isso não existe. Provar que Deus existe porque Deus tem mãe é irracional. Certo? Não sei se vocês estão entendendo. Então, quando a gente diz que o cristianismo ele está alicerçado, ele é amigo, na verdade, da ciência. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós sempre temos visto não somente os atos sobrenaturais de Deus, as profecias, tá? Os cumprimentos proféticos que ajudaram o homem a se libertar do poder das trevas, tá? Mas o pensamento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele é alicerçado no mundo real, na realidade, algo que os ateus procuram encontrar e não entendem porque eles estão usando o ateísmo e o agnosticismo como verdade absoluta. Só que o ateísmo e o agnosticismo não podem falar dessa forma. Por isso que é autocontraditório, até mesmo ser simplesmente ateu e ser cientista. Pior ainda é ser ateu, agnóstico e cientista. Agora, se você é cristão, especificamente também protestante e é cientista, está tudo resolvido. Porque o cristianismo nunca vai contradizer a ciência e nem a ciência vai contradizer o cristianismo. Possa ser que alguns ateus utilizem alguma situação que ocorreu na época, utilizando a igreja católica e tal, mas isso aí é a religião, é aceito no catolicismo, tá? Estou falando do cristianismo. Pois bem, para vocês aqui que nos assistem aqui no canal, desde já eu agradeço a sua participação, a sua atenção, o seu comentário, o seu like. Então, se esse vídeo alcançar 300 likes ou 300 visualizações, eu vou trazer mais informações desse debate, mais conhecimento sobre esse debate, mais uma análise sobre esse debate. Agora, se ficar abaixo de 300 visualizações, abaixo de 200 likes, eu vou encerrar nesse primeiro bloco a minha refutação ao Pirura ou ao ateísmo e ao agnosticismo, tá? E por quê? Porque a gente precisa do algoritmo aqui do YouTube. Porque não adianta a gente passar aqui 2 anos, tá? E as pessoas não nos ajudarem, deixando uma curtida, deixando um comentário. Por quê? Não faz sentido, pessoal. A gente aqui trabalhar a ciência projética e o pessoal não fazer com esse vídeo chegue a mais pessoas. Quando você assiste esse vídeo, mais pessoas vão assistir. E assim, você vai nos ajudar a cumprir a nossa missão, que é trazer conhecimento a todos de forma pacífica, benéfica e que venha transformar a vida das pessoas. Tá? Então, eu preciso de vocês nesse sentido. E se quiser nos ajudar em outros momentos,
e com outros aspectos, entre em contato conosco. Bem, então, Deus existe? Sim, é o que no que se diz respeito ao cristianismo. Mas como é esse existir? Sabemos que o ateísmo e o agnosticismo eles já são inimigos da ciência. E sabemos agora que o cristianismo é amigo da ciência. Mas o que se existir? Deus existe conforme essa caneta, ou a estrutura no qual o debate está ocorrendo, de acordo com a estrutura de um computador, da datação e procura radiométrica de atividades, de radioatividades, cargas elétricas, analisando fluxo dos pássaros, baseado no crescimento de alguma planta. Seria dessa forma que Deus existe? Né? Seria através de um ovo que ele existiu? Né? Como a gente pode, como ele mesmo disse, né? o ateu aí, pegar Deus e botar em um laboratório, fazer uma análise, pegar uma particularidade, extrair sangue de suas veias, né? Fazer toda uma perícia, como se faz em objetos, ou em restos mortais, ou em seres vivos, vegetais, enfim. Fazer uma análise laboratorial. Isso aí, pessoal, é o rigor científico, tá? Isso é apenas ciência, estritamente a grosso modo. Mostrando que ele sempre está, a todo momento, mostrando que a ciência é inimiga do cristianismo. Mas isso não é verdade. Por exemplo, quando a gente utiliza a palavra lógica, ateus, agnósticos e teístas tentam utilizar a palavra lógica, mas essa ideia, esse entendimento de lógica não pode ser real, visto, comprovado, sentido, tá? Não pode ser levado ao laboratório. E assim como os números. Ninguém pode pegar o número 2, número 3, a raiz quadrada e botar em um recipiente de vidro, fazer uma análise microscópica, fazer uma análise de extração de sangue e verificar e trazer algum tipo de exame. Não é desse modo. Então, existem, portanto, outras formas de conhecer a realidade, por isso que nós precisamos agora ter o entendimento do que é conhecimento, tá? E mostrando aqui que conhecimento ele está alicerçado na ciência e no cristianismo, mas nunca no ateísmo e nem no agnosticismo. Quero citar aqui a frase de Aristóteles. Diz o seguinte: as coisas melhores de conhecer são os primeiros princípios e as causas, pois deles e por meio deles pode-se conhecer todas as outras coisas. Aristóteles. Então, quando a gente percebe o que Pirura está fazendo, é esse jogo que caiu por terra aqui. Por quê? Ele disse que ele acredita mais nas coisas visuais, na coisa da matéria, do que nas coisas espirituais, tá? Só que o cristianismo, ele não é somente espiritual, ele é matéria. Você vê isso exatamente no nascimento de Jesus Cristo. Você vê isso nas próprias profecias do Antigo Testamento, que fazem alusão ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Cristo. Sabendo disso, ele recua, ele foge do argumento para sustentar o ateísmo, tá? Então, mostrando que o ateísmo está conduzindo a mente dele e não é a ciência. Então, você precisa perceber aí essa tricotomia em Pirura. Pirura tem uma tricotomia. Ele não está defendendo que a ciência é aquilo que é mais importante de tudo, não. Ele quer, por meio da ciência, mostrar que na ciência o agnosticismo, o ateísmo faz sentido. E na verdade não faz sentido. Faz sentido você mostrar que na ciência o cristianismo faz sentido, tá? E se você pegar o cristianismo e ver a ciência, também faz sentido. Eles são amigos, de certa forma. Então, é muita coisa, é muito abrangente, mas, então, Deus, ele existe, tá? E mostrando aqui para vocês o seguinte, trazendo aí respondendo essa pergunta, né? Que aí esse programa tentou trabalhar. Eu vou aqui citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 argumentos. São 12 argumentos que eu tenho aqui em mãos, mas eu vou citar apenas 8 argumentos, tá? Não vou comentar esses argumentos de forma geral, mas de forma rápida, para mostrar a contradição de que unir ateísmo, agnosticismo e ciência ao mesmo tempo. É contraditório. Mas quando você usa ciência, filosofia e cristianismo, é perfeito. Tá? Veja só. Primeiro argumento para mostrar que Deus existe, tá? É o quê? A verdade sobre a realidade pode ser conhecida. Se você é agnóstico, você não pode ser cientista. Por quê?
O agnóstico diz que não podemos conhecer, certo? E também se você é ateu, também não pode ser cientista, porque o ateu diz que não é possível conhecer, entre aspas, Deus, né? No caso aqui, esse conhecimento teológico, não é possível conhecer. Só que a verdade sobre a realidade pode ser conhecida. Isso é viável, mas para quê? Para o ateísmo, agnosticismo ou para o cristianismo? Para o cristianismo. O cristianismo está palpado, ele é a própria realidade. Ou seja, a realidade é construída pelo Deus judaico-cristão. Então, essa realidade corresponde a esse raciocínio, a essa ideia. A verdade sobre a realidade pode ser conhecida. Então, o oposto do que é verdadeiro é falso. Ou seja, se a realidade que nós estamos vendo, pegando, sentindo, vendo, observando, enfim, raciocinando, não apoia o ateísmo, nem o agnosticismo, mas apoia o cristianismo, então o oposto do cristianismo é falso, que é o ateísmo, o agnosticismo, enfim. É verdade que o Deus teísta existe. Isso é comprovado pelos seguintes aspectos. Por exemplo, o início do universo. Anteriormente, quem era ateu pensava que o universo era eterno. Isso foi refutado. Mas, para sustentar falsas conjecturas, não. Ele passou a existir, mas Deus não existe. Isso é falso, esse raciocínio que fala. O início do universo, o planejamento do universo, que é a inteligibilidade das coisas. Parece que o ateísmo ele não permite que a ciência veja a inteligibilidade da forma que a inteligibilidade é. Então, por quê? Porque o ateísmo interfere na racionalidade, nas análises científicas dessa inteligibilidade, para impedir-os de ver a inteligibilidade, vendo essa inteligibilidade por meio apenas de materialização. E a materialização em si mesma não é inteligibilidade. O planejamento da vida, tá? O Novo Testamento é historicamente confiável, tá? E, para mim, a maior das provas que Deus existe é que Jesus, ele é Deus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, tá certo? Bem, já finalizando esse vídeo, eu vou aqui trazer o conceito de conhecimento dietético, tá? Mostrando que esse conhecimento de dietético, se você impor o ateísmo, ele contradiz o conhecimento, mas se você pôr o teísmo ou o cristianismo nessas conjecturas do cristianismo, você vai ver que vai dar certo. Por fim, depois eu vou fazer novamente a ideia de que é contraditório ser cientista, agnóstico e ateu ao mesmo tempo. Tá? Isso é profundamente irracional. Pessoal, vou começar aqui falando sobre TT, né, o conhecimento. O que é conhecimento? Bem, na obra TT de Platão, são vários diálogos que existem, né? Ele vai explorar nesse TT, né, a questão do que é o conhecimento. O Sócrates, nesse caso, sempre ele age dessa forma. Vai guiar Teteto através de uma série de perguntas, questionamentos e dúvidas. E procurando assim analisar, de fato, o que seria o conhecimento. Então, se nós estamos dizendo que Deus existe, é porque existe um conhecimento. Se nós estamos dizendo que Deus não existe, é porque existe um conhecimento, a princípio. Se nós estamos dizendo que Deus não é possível existir, é um outro conhecimento. Mas o que é o conhecimento de fato? Sobre, por exemplo, esse tema. Né? Qual dessas três formas é viável e verdadeira? Já vimos que, a princípio, não é viável nem o agnosticismo e nem o ateísmo, e sim o teísmo. Tá? Mas vejamos o seguinte. Nesse diálogo, nessa obra, Teteto, que ele procura trabalhar o que é conhecimento, você vai perceber, a princípio, né, como a maioria das pessoas entende, é que o conhecimento, primeiro, ele é por meio da sensação. E é justamente aí que o ateísmo entra. O ateísmo, ele tem um certo, vamos dizer assim, uma certa facilidade de enganar as pessoas, porque é por meio da sensação. Você não tem a sensação de que Deus existe. Entendeu? Esse é um conhecimento. Mas vamos ver se esse conhecimento aqui ele é verdadeiro ou falso. Porque existe uma outra forma de saber o que é conhecimento, que é, na verdade, é uma correção do conhecimento de sensação. Porque o Sócrates vai refutar essa forma de conhecimento, que é a de sensação.
que geralmente é por meio das falsas religiões, dos sofistas, do agnósticos ateus, utilizam isso aí para supostamente falar de ciência. Então, o conhecimento como opinião verdadeira refuta a sensação. Mas parece que no diálogo de Teteto isso é incompleto, isso é impreciso, necessita de um acabamento melhor, necessita de uma compreensão mais abrangente. Então, já no final daqueles debates que existiam, eles começam a entender que o conhecimento, de fato, é o conhecimento como opinião verdadeira e acrescida, justificada com o logos, ou seja, com a razão. Perceba aí que quando os filósofos utilizam logos, você deve refletir também muito no que o apóstolo João diz no capítulo 1, versículo 1, sobre o logos, tá? Veja aí a verdade sobre o que é conhecimento, que conecta-se muito mais com o cristianismo do que com o ateísmo e com o ateu. Então, na verdade, estou nesse vídeo tentando mostrar o inverso do que o Dr. Pirro fez, que é mostrar que a ciência é inimiga do cristianismo. Na verdade, o ateísmo, o agnosticismo, ele é inimigo de qualquer ciência natural ou exata, certo? Caso humano, né? Veja só, o que seria, portanto, conhecimento como sensação? Teteto vai mostrar, né, que o conhecimento ele seria uma sensação. Bem, ele sugere que conhecer algo seria o mesmo que percebê-lo pelos sentidos, isso é, visão, audição, tato, paladar, enfim. O que sentimos e percebemos seria o que conhecemos. Essa primeira definição está próxima do relativismo de Protágoras, ou seja, o ateísmo é justamente isso aí, o relativismo. Você vê que a todo momento o agnosticismo, o ateísmo, está relativizando, está sempre corrigindo, sempre fugindo, sempre evitando a realidade, diferentemente do cristianismo. O cristianismo não vai relativizar nada, ele vai em busca da realidade, certo? Então, essa definição de que o conhecimento ele é a sensação, ele é muito usado pelos ateus, mas ele é uma relatividade de Protágoras, que afirma que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, é o que Pirro está dizendo. O agnosticismo, o ateísmo, é a medida de todas as coisas. E não é assim, pessoal. Entendeu? Implicando que a verdade e o conhecimento dependem da percepção individual de cada um. Ou seja, ele vai, depois desse primeiro próprio, ele vai sempre dizer, não, tem algumas situações que as pessoas viram, ouviram, acharam, aconteceu, mas isso aí é de qualquer um, pouco importa, né? E também, até mesmo para ele. Ou seja, a princípio, ele como cientista, ele não está dizendo assim, eu me proponho a encontrar a verdade. Ao contrário, ele está a todo instante evangelizando eles dois, os dois representantes aí do cristianismo. Evangelizando no sentido de que ele está dizendo a todo instante, ó, a ciência é inimiga do cristianismo e vocês precisam abandonar essa pressuposição de crer nessa intangibilidade. Mas, se nós fôssemos fazer o jogo de responder a pergunta, ou qualquer ateu, ó, então você deveria fazer o mesmo. Mas ele não faz, porque ele procura tentar ser racional, mas ele tenta ser, na verdade, contraditório. Relativismo, pessoal. Então, Sócrates, percebendo que isso é um relativismo, Sócrates vai criticar realmente que essa ideia, né, esse tipo de conceito, esse tipo de conhecimento, ele fosse realmente sensação, ele seria mutável. E se o conhecimento é mutável, ele não é absoluto. Seria o ateísmo e o agnosticismo absoluto? Não, pessoal. Ciência absoluta? Dependendo, sim. Se ela é de ciência, né? Geralmente é absoluto. Mas se ela não for ciência de verdade, dependendo se é uma hipótese, se é uma experimentação, enfim, início de um trabalho científico, ele vai mudando, né? Mas quando se trata de leis, tá? As próprias teorias científicas vão mudando, isso porque existem graus de confiabilidade. Então, isso é bem mais extensivo, né? Mas ele vai dizer isso aí, Sócrates. Já que nossas percepções sensoriais mudam constantemente. Então, a gente tem percepção de que passamos a maior parte da vida dormindo e outra parte acordados. Então, o mundo que a gente viveu em vida foi dormindo, mas isso não foi real. Entendeu? Será que isso é um conhecimento? Enfim, se fosse assim, não seria uma verdade objetiva. Porque, na verdade, o cristianismo e a filosofia é uma verdade objetiva. Pois, a percepção de uma mesma coisa poderia variar de uma pessoa para outra. Ou seja,
pessoas que acreditam que Deus é uma ameba. Tem pessoas que acreditam que Deus é gay. Tem pessoas que acreditam que Deus é Maria. Tem pessoas que acreditam que Deus é um espírito, é uma pessoa, é ele próprio. Entendeu? Isso é relativo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Esse conhecimento não é importante, não é falso, é falso. Tá? Um exemplo simples seria a temperatura de uma casa. Né? Você tem uma casa e enquanto a pessoa poderia sentir de uma forma como fria, a outra pode sentir como quente. Mas isso não implica em uma verdade objetiva sobre a temperatura em si. Então, só se conclui que o conhecimento deve ser algo mais estável, objetivo, racional e real. E não apenas essa sensação. Então, trazendo aqui, dessa questão, o ateísmo, o agnosticismo é uma sensação falsa. Então, corrigindo isso aí, o Sócrates e a filosofia vai dizer assim, não, então o conhecimento ele é uma opinião verdadeira. Né? Nessa próxima definição, né, que o Diágono, conhecimento é uma opinião verdadeira, né? O TT de Sócrates vai discutir realmente a possibilidade e a probabilidade que o conhecimento seja uma crença, uma opinião correta. Ou seja, acreditar em algo que, por acaso, é verdadeiro. Bem, Sócrates já encontra um defeito, já encontra uma dificuldade, já encontra um problema sobre essa definição, que está imprecisa. Então, cristianismo e ateísmo são crenças, pessoal. São religiões, são cosmovisões. Tá? Então, embora essa definição pareça até interessante, Sócrates aponta que a opinião verdadeira pode ser alcançada por mero acaso, né, ou sorte, sem que haja uma justificativa sólida para isso. Ou seja, você pode ter nascido... Eu sou protestante, tá, pessoal? Eu vou usar esse exemplo porque eu sou católico, tá? Você é católico, por exemplo, porque você nasceu em uma família católica. Ou teve amigos católicos, ou estudou uma universidade católica, ou foi influenciado por pessoas católicas, né? Mas isso não foi por meio de uma investigação racional, porque é impossível ser católico se você estudar a Bíblia ou a ciência. Ou se você é protestante, estudar a Bíblia e a ciência, a história, a filosofia, aí você é protestante, tá? Então, são exemplos para você entender aqui. Um outro exemplo. Uma resposta sem ter... veja só, alguém poderia acertar uma resposta sem ter realmente entendido ou estudado ou justificado a resposta correta. Isso é a probabilidade disso. Na prova mesmo de faculdade, de vestibular, né? Isso acontece. Mas esse tipo de conhecimento seria insuficiente, tá? Já que não seria resultado de uma compreensão profunda, rigorosa, real do que está sendo conhecido. Então, para Sócrates e Teteto e a filosofia, eles procuram sugerir que, para que o conhecimento seja, de fato, confiável, de certa forma, eterno, viável, sólido, real, não basta apenas ter uma opinião que seja verdadeira, tá? Mas é necessário algo chamado logos, é necessário ser acrescido do logos. Ou seja, é como se, me permita dizer aqui, é como se eu pudesse dizer assim, que 1 mais 1 é 2, tá? Não apenas por causa de um raciocínio abstrato ou concreto, por análise laboratorial, mas porque está alicerçado, ou vem, ou foi projetado, ou foi desenvolvido, ou provém de um design do logos, da razão. Isso é algo muito interessante. Então, essa última definição que a gente vai encontrar, alguns vão até dizer que isso ainda está impreciso, mas, na verdade, essa é a verdadeira definição do que é conhecimento. Então, conhecimento é a opinião, era o conhecimento verdadeiro, acrescida do logos. Tá? Uma outra forma de explicar isso seria o seguinte: eu acredito na Bíblia não por causa da Igreja Católica, mas por causa do Espírito Santo. Porque eu acresci o Logos, eu acredito na Bíblia por causa do Filho de Deus. Eu acredito na Bíblia por causa das promessas do Deus Pai. Entendeu? A crescida do Logos não é o papel em si, não é a religião, não é a cosmovisão em si, não é a materialidade das coisas, mas a inteligibilidade da existência metafísica de Deus e tal. Certo? Então, nessa última forma, que é
correta e tal, de entender o que é conhecimento, como opinião verdadeira acrescida do Logos, que você viu, já de antemão. Se você não viu, esse debate tá aí no vídeo, né? Você pode procurar na internet. Então, repito a você, esse aqui é apenas a primeira análise do primeiro bloco, tá? Dependendo da quantidade de visualizações, de likes, da interação de vocês, posso tentar fazer mais outros vídeos sobre isso aqui, certo? Bem, então a gente já percebe que o ateísmo, o agnosticismo, ele ficou preso à primeira definição do que é conhecimento, sensação. Ateísmo e agnosticismo é sensação. Já ciência e cristianismo, ele é conhecimento com opinião verdadeiro, mas ciência e cristianismo, ele é a crença de Logos. Porque mesmo que a ciência fosse tão importante, ela não fosse acrescida do Logos, ela seria falso. Tá? Então, uma opinião verdadeira com uma certa justificação, explicação. É isso que está acontecendo aqui agora. Então, o Logos pode ser entendido como um relato real, como razão ou explicação profunda, complexa, que sustenta para todo sempre a realidade do objeto conhecido. Assim, o conhecimento não seria apenas acreditar em algo verdadeiro, mas também ser capaz de justificar essa crença de maneira coerente. Então, aqui me permita fazer uma outra abordagem. O Pirura, assim como eu, e muitos que fazem faculdade ou que já fizeram, toda vez que a gente estuda uma ciência, física, química, matemática, história, filosofia, enfim, os teóricos dessas ciências dizem o seguinte: quando a gente for estudar uma cultura, no caso for a história, quando a gente for estudar um material radioativo, quando a gente for estudar as manifestações de um povo, né, o processo, enfim, quando a gente for estudar qualquer objeto, seja ele material, microscópico, enfim, a gente precisa estar distante do objeto. A antropologia, a sociologia faz isso com a gente. Você não pode se envolver com o objeto. É por isso que o ateísmo parece ser aquilo que vai auxiliar algumas pessoas a evitar de conhecer Deus. Então, se o Dr. Pirura, finalizando aqui o vídeo, deixar por um momento o ateísmo e o agnosticismo, porque não são ciência, para que está falando de ateísmo e agnosticismo? Não faz sentido. Até porque ele não consegue nem estruturar os dois. Entendeu? Finalizando aqui, vou aqui dizer o seguinte: a contradição, mais uma contradição desse vídeo que a gente viu aqui do debate, né? Bem, a principal contradição surge quando o representante do ateísmo possui ou tentou assumir ao mesmo tempo duas posições religiosas sem diferenciar corretamente, ou no mínimo realmente assim abandonar uma, porque não tem como você sustentar as duas ao mesmo tempo, a não ser que você não queira realmente conhecer as coisas, né? Então isso porque o agnosticismo e o ateísmo abordam a questão de Deus a partir de ângulos diferentes, tá? São ângulos diferentes, que envolvem o que? O conhecimento, que a gente já viu aqui agora. Ou seja, primeiro o que podemos saber e a crença no que acreditamos. Então, é como se fosse assim, um cara que é ateu e agnóstico ao mesmo tempo fica difícil de conversar, porque ele tem que dizer ao mesmo tempo que não é possível saber se Deus existe, e ao mesmo tempo vai dizer que Deus não existe. Ó, não existe de forma nenhuma. E acabou-se, ponto final. Tem nem conversa. Mas ao mesmo tempo vai ter que dizer que Deus também pode ser que exista, mas não é importante, não acho que seja. Entendeu? Relativismo, pessoal. Isso é relativismo. Eu tenho uma tese de que agnosticismo e ateísmo é um neo-relativismo. Eu escrevi sobre isso, tá? Então, conceituando, classificando, entendendo o que é. Agnóstico é uma pessoa ou uma religião que não se posiciona sobre a crença em si. Ele não tem provas para afirmar que não sabe ou que é impossível saber sobre isso. A realidade, sobre Deus. Já o ateu, diferente do agnóstico, ele procura se posicionar a favor da descrença em Deus, dizendo que realmente não se pode acreditar. Você vê, não tem como, pessoal, numa conversa, um indivíduo
fazer isso aí. São duas cabeças. Não tem como. Então, quando alguém se diz agnóstico e ateu ao mesmo tempo, sem perceber os erros desse relativismo, no que diz respeito à crença e conhecimento, está profundamente se contradizendo. Por quê? O agnóstico, por fim, portanto, afirma a sustentação do julgamento. O agnóstico ele tem um juízo, ele tem um julgamento, ele tem uma conclusão, ele tem uma análise, mesmo que falsa. Ele diz assim, eu não sei se Deus realmente existe. Já bateu a dizer. E vai sustentar que a dizer que se Deus era ativo, era importante. Porque vai dizer assim, olha, realmente Deus ele não existe. Então, não sabemos realmente o que, de fato, o Pirura está fazendo aqui nesse debate. Ou ele é ateu e defende isso aí até o final, ou ele é agnóstico e defende isso até o final. Mas me parece, dentro da minha pequena finitude, que ele não consegue entender realmente. Ou pelo menos viu que o ateísmo tem uma limitação e para ajudar nesse ateísmo, ele usa o agnosticismo e faz uma simbiose. É quase o Venom, né? O Venom da Marvel, se não me engano, é desse, não me recordo agora. Ele faz uma simbiose, ele faz um novo ser, né? Nada mais é do que relativismo. E utiliza isso de forma camuflada e tenta usar a ciência, levando essa camuflagem sobre a ciência para dizer que a ciência é contra a escritura. Mas, na verdade, é o agnosticismo, o ateísmo, que é o patógeno, que é o vírus, que é vamos dizer, me fugiu aquela palavra, do ser que fica usando outro para fazer experimento de manipulação, né? O parasita. Então, termina esse vídeo dizendo assim que o agnosticismo e o ateísmo é o parasita da ciência. Quando você tira o ateísmo e o agnosticismo da ciência, esse indivíduo ele passa a ser cristão genuíno, ele passa a ser um protestante genuíno, porque cristianismo e ciência estão juntas. Não há contradição. Agora, a contradição existe dentro do agnosticismo e do ateísmo. Pessoal, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se quiser estudar conosco, entre em contato. Se quiser nos ajudar de alguma outra forma, entre em contato, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.